Eu bem que concordo com aquele velho ditado que diz que quem gosta de passado é museu. Eu gosto de deixar as coisas mais resolvidinhas lá atrás e gosto muito de pensar no futuro. Isso eu tenho que diminuir um pouquinho. Porém, a gente não pode viver sem nosso passado, né? Nem menosprezar todo o aprendizado que ele nos traz. Então, baseado nisso, em tudo que a gente pode aprender com o nosso passado, a ver o ponto positivo de tudo que já vivemos, eu criei esse vídeo para me dizer 3 coisas aos 20 e poucos anos. Coisas que eu diria assim, Mayara, faz diferente com 20 e poucos anos? A gente não faz porque a gente não tem maturidade na idade, a gente não tem vivência suficiente para entender, isso vai resolver minha vida e tudo mais. Baseado no que eu vivi aos 20 e poucos anos, eu separei 3 coisinhas aqui, conselhos que eu me daria aos 20 e poucos anos. Nesse caso, não é diretamente com finanças, tá? São coisas gerais da vida. E a primeira coisa que eu separei foi: acredite nas suas ideias. Geralmente quando a gente é jovem, a gente tem essa insegurança, né, de tipo, é besteira, de não ter entendido ainda como é que é a vida de fato. E a gente não dá bola para nossas ideias, acha que é besta, acha que ninguém vai gostar, acha que é bobagem da nossa cabeça. E pelo contrário, às vezes a gente tem ideias incríveis quando jovens e só precisa realmente ter segurança disso e apresentar as ideias e ir atrás. Às vezes a gente não precisa nem de pessoas para nos ajudar, a gente já pode dar início a colocar em prática nossas ideias por conta própria. Mas o que falta realmente é acreditar. Então a gente deixava engavetado, pelo menos eu deixei muitas ideias engavetadas quando eu tinha muito pouca idade, até com uns 17 anos, 20 e poucos anos, eu tive ideias muito legais. Hoje eu fico pensando, poxa, por que eu não coloquei em prática naquela época? Imagina, gente, teria sido muito legal, mas não acreditava, achava que tipo, ninguém ia me levar a sério, que eu era muito jovem. Inclusive, eu me apaixonei por finanças com 20 anos e eu queria muito trabalhar com isso. E eu dizia assim, tipo, quem é que vai me dar bola? Quem é que vai acreditar em mim? Eu poderia não ter ido direto no fato de, tipo, vou ser consultora financeira com 20 anos. Talvez isso realmente não me desse credibilidade, mas eu já podia ter acreditado e investido muito mais na minha carreira naquela época. Então eu deixei de lado a minha paixão, continuei apaixonada por finanças, mas não coloquei em prática profissionalmente falando. Segui lá com web design, programação e tudo mais. Isso é uma coisa que eu teria dito, Mayara, vamos lá, alguma coisa de finanças você já consegue fazer hoje, então vamos acreditar? Isso foi só uma ideia. Por exemplo, eu comecei a escrever meu primeiro livro com uns 16 anos e eu nunca mais dei continuidade, ele ficou pela metade, eu perdi, foi em computadores velhos e tudo mais, mas naquela época era mais um hobby, eu não acreditava que aquilo lá podia virar um livro, mas eu lembro depois de anos, depois meu tio mexendo no meu computador e ele falando assim, gente, mas que bacana isso daqui, a Mayara já escreveu isso daqui e tal. Então, pensa como a gente às vezes, né, tipo, pode acreditar um pouquinho mais na gente mesmo, não importa a idade, a gente tem que ter confiança. Então, esse é um conselho que eu me daria. O segundo conselho que eu me daria pra Mayara lá de 20 e poucos anos é, minha querida, esqueça essa ideia de tentar agradar todo mundo. Gente, eu tinha uma necessidade enorme de ser simpática e atenciosa e querida, não pelo simples fato de ser, mas porque eu achava que eu tinha que agradar todo mundo o tempo inteiro, que as pessoas não tinham como não gostar de mim, porque eu ia fazer de tudo pra ser querida, pra ser amada, pra ser admirada, e isso é um tiro no pé bonito, gente. Claro que assim, quando é jovem a gente tem, né, essa insegurança de tipo, nem todo mundo, claro, mas eu tinha. Eu daria esse conselho. Querida, desapega, deixa de ser louca, seja você mesmo, até porque quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente perde a nossa personalidade. Tipo, a opinião que você vai dar, se vai discordar com alguém, você vai evitar. Até porque, tipo, se eu falar, a pessoa vai desagradar de mim, né? Vai dizer, tipo, nossa, essa menina tem uma opinião diferente da minha e tal. Então, tem noção? Que loucura! Mas eu tive uma época muito doida com isso, assim, de, as pessoas não podem não gostar de mim, porque, né, eu tô fazendo de tudo pra ser legal. Loucura, loucura, loucura. Graças a Deus, essas coisas não existem mais na minha vida. Eu tenho uma opinião formada das coisas. Claro que assim, eu sou bem simpática, educada e tudo mais, porque eu acho isso muito importante. Educação acima de tudo. Educação, respeito acima de tudo. Mas também não quero ser queridinha o tempo inteiro só pra agradar as pessoas. Eu tenho meu jeito, minha personalidade e tem sido muito libertador. Mas aos 20 e poucos anos, não era assim.
E outra coisa, outro conselho que eu me daria aos 20 e poucos anos é, minha querida, arrisque mais. Tem a ver com a primeira, né, que é acreditar nas suas ideias. Só que esse era assim, menina, essa é a hora. Tem noção? Hoje eu já passei dos 30 e eu fico pensando assim, se eu tivesse arriscado muito mais aos 17, aos 20 e poucos anos, quanta coisa eu já teria trazido de bagagem. Não quer dizer que eu tivesse acertado todas as vezes, né? Mas naquela época, naquela idade, determinadas coisas, era o momento de tentar e de arriscar. Porque o custo, por exemplo, se não desse certo, era muito pequeno. O que eu tinha a perder naquela época, né? Claro que hoje eu ainda também tenho que pensar assim, eu tenho que dizer, Mayara, ainda dá pra arriscar muita coisa, porque senão a gente sempre fica olhando pro passado e dizendo assim, não fiz naquela época, que pena. Mas eu ainda posso fazer algumas coisas agora. Tinha uma época da minha vida que eu só estudava, eu podia ter tentado algumas coisas em paralelo, mas não, né? Tipo, então assim, eu podia ter arriscado muito mais porque era a época de arriscar, era o momento, tem muita coisa pela frente ainda. Bom, com finanças, eu até que eu sou bem feliz com o meu histórico, porque eu comecei bem novinha, fazendo várias tentativas, escolhas, investindo desde cedo. Não foram as melhores decisões que eu tomei, mas eu arrisquei. Imagina se eu não tivesse arriscado aos 20 e poucos anos, talvez eu fosse repetir esses erros aos 30 e poucos anos, e aí mais tarde ainda eu ia recuperar. Bom, gente, esses eram os principais conselhos que eu me daria aos 20 e poucos anos. Eu acho que teria sido muita coisa diferente, mas não é pra gente lamentar o que aconteceu, e sim rever o que a gente pode fazer diferente a partir de agora. Então, desses conselhos aqui, hoje eu já aplico muito na minha vida. Não quero mais repetir os mesmos erros, quero fazer diferente para não chegar aos 40 e poucos anos, olhar para trás e dizer assim, poxa, aos 30 e poucos anos eu podia ter feito diferente. Vai acontecer, mas serão outros conselhos, porque, né, nunca vai ser. A experiência, acho que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida e que nada substitui a não ser viver, e a idade nos dá isso. Espero que você tenha gostado, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!